Na tarde desse domingo, o São Paulo foi até Ribeirão Preto, com 30 graus, foi enfrentar outro tricolor, o Botafogo de Ribeirão Preto. E quando a gente pegou aqui a escalação, é de se assustar, né? Uma escalação assustadora. Um monte de jogadores do São Paulo estão machucados, um monte de jogadores no DM, né? Uma enormidade, o número de desfalques que o São Paulo tem. Aí o São Paulo que veio com o Natan, Pablo Maia improvisado na zaga, veio com o Caio Paulista na lateral esquerda, o Alan Franco de volante, o Alan Franco como quarto zagueiro. Aí a gente tinha um meio de campo um pouco mais conhecido. Luan, Nestor e Luciano, né? E à frente, o Wellington Rato, o Galopo, mais uma vez, pela insistência do Rogério atuando como centroavante. E pela ponta esquerda, a gente tinha o Alisson. Pois bem, o primeiro tempo, com aquele sol de 30 graus, foi uma das piores coisas. Lógico, eu já vi muito jogo ruim do São Paulo. Mas se eu pudesse enumerar momentos ruins do São Paulo, eu diria que esse primeiro tempo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na tarde desse domingo, foi uma das piores coisas que eu já vi do São Paulo. Se tem aí talvez 10, 20, 30 piores jogos que eu já vi do São Paulo, o primeiro tempo foi realmente, definitivamente, uma catástrofe. E o Natan foi um dos jogadores que mais colaborou para essa catástrofe, errando tudo que podia. Inclusive, da sua falha nasceu o gol do Botafogo logo no começo do jogo. Muito bem. Fomos para o segundo tempo. Daqui a pouco eu vou voltar no assunto aí das contusões, tá? Mas fomos para o segundo tempo e o Rogério Ceni veio com alterações, incluindo aí o Wellington e o David. E realmente o time melhorou, o time parece que acordou, até mesmo o Nestor, o fraco Nestor, deu uma melhorada, o time acordou. Mas o que acabou propiciando realmente para que o São Paulo fizesse um segundo tempo melhor foi que o Luan acabou acertando uma balaça de fora da área, um golaço, ele que no primeiro tempo já tinha acertado um chutaço também de fora da área, exigindo uma defesa muito boa do goleiro do Botafogo. Aí o Luan acertou uma balaça ali e o São Paulo empatou, golaço. E daqui a pouco vamos falar também do Luan, que vem sendo aí, vem melhorando a cada jogo e vem dificultando para o Rogério Ceni não justificar uma escalação dele como titular. Lógico, entrou agora como titular, mas a gente conhece um pouquinho também do Rogério e as suas implicâncias, né? O Luan, com esse gol que ele fez agora, ele bota... Tudo bem, eu acho que assim, todo jogador que melhora, ele cria uma condição melhor para o próprio treinador. Mas como a gente conhece um pouquinho o perfil do Rogério, é lógico que transforma talvez o trabalho do Rogério em algo que ele não tenha como defender a escalação de outro jogador nessa posição. Muito bem. Aí o Wellington também, que entrou bem em jogada individual, foi derrubado na área, junto à linha de fundo, lance nítido de pênalti. E a dona Edna, olha gente, eu não sou machista, sabe? E inúmeras vezes, não só aqui, como também no meu trabalho na Rádio Energia, já cansei de falar de árbitros, homens no apito, que são ruins. Lembra, por exemplo, esse Braulio Machado também, é horroroso. Aquele Ricardo Marques, né? Entre outros horrorosos. Quantas vezes a gente não destacou árbitros horrorosos do futebol brasileiro? Aquele lá, o Weber Roberto Lopes, escabroso, assim, de uma péssima qualidade. Agora, a dona Edna, ela vai construindo muito mal a sua carreira. Ela tem uma grande dificuldade de enxergar em real time o que é óbvio. Lance de pênalti, Wellington derrubado. Ela simplesmente apontou para o tiro de meta, meio que assim, mas ela aponta para o tiro de meta e fica dentro da grande área, andando vagarosamente, de uma maneira que eu entendo até ser, por parte de muitos árbitros, covarde. Não tem coragem de assumir uma cobrança de pênalti, uma marcação de pênalti, e joga pro VAR a responsabilidade. Isso não é só Edna, vários fazem isso. Muito bem. Ela mesma foi andando tão devagar e mandou segurar, porque ela mesma não tinha certeza do que ela apitou. Muito bem. Vai pro VAR, o VAR demora um tempão, aí ela resolve ir para a televisão, porque o VAR viu óbvio. O VAR viu óbvio. Deve ter visto, ó, Edna, olha aí, hein, para nós aqui é pênalti. Ok, ela vai lá pro VAR. Gente do céu,
Vocês que assistiram, de repente, em TV aberta, ou assistiram um lance, se você não viu em real time, em tempo real, que aquilo foi um pênalti, no replay por trás do gol, ficou muito óbvio que aquilo era pênalti. Ela ainda, cara a cara, com o vídeo do VAR, ela demora um tempão, uma eternidade, e vê o lance 200 vezes. Ela é uma pessoa totalmente insegura. Insegura. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que melhorar. Ela tem que melhorar, ela tem que ser reciclada, ela tem que ter uma autocrítica. Ou como em qualquer profissão, apesar de árbitro não ser... não é profissional, árbitro não é profissão, não tem registro, não é considerado profissão, mas eles atuam como profissionais, eles recebem, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Ela é ruim no que ela faz. Tomara que melhore. Só que apitou muito jogo no Campeonato Paulista. E outro dia também, em Corinthians e Santos, mesma coisa. Ela não sabe que ela apita em campo. Ela joga nas costas do VAR. Invariavelmente, o VAR tá certo e ela tá errada. Erra demais a dona Edna. Já errou demais contra o São Paulo. Ela vive errando. Em outros jogos ela erra também. Espero que ela não apareça em arbitragem em jogo do São Paulo pelo resto do ano. Tomara que não apareça. Mas o São Paulo também, ele não joga o necessário, não faz merecer a vitória. Gente, o São Paulo, ele não joga bem, não joga bem. São Paulo teve uma partida horrorosa no primeiro tempo e satisfatória no segundo tempo? Teve, é verdade, né? São Paulo tem todo o direito de jogar mal contra quem ele quiser, né? Só que assim, não importa se a equipe joga bem ou joga mal, o que é fato tem que ser marcado. Pênalti tem que ser marcado pênalti, né? E quando você pega árbitros ruins assim, eles têm toda a possibilidade. Vamos supor que não marcasse aquele pênalti. Vamos supor. E ela fosse ainda lá e insistisse que não foi. Poderia ter atrapalhado a vida do São Paulo nesse jogo. Poderia ter atrapalhado. É questão de soma de pontos. São Paulo poderia ter ficado atrás do Corinthians na somatória de pontos. Perderia vantagens aí na somatória, né? Tudo bem, o São Paulo não passou pela Água Santa ainda. Ainda tem muito jogo pela frente. São Paulo tem que vencer o Água Santa. O Corinthians tem que vencer o Ituano para saber se vai ter o confronto São Paulo e Corinthians, né? Mas arbitragens ruins prejudicam demais os times. E a dona Edna hoje, ela é uma das árbitras ruins. Mas é comentário machista, não. Eu sempre comento aqui, como comento na Rádio Energia, a nossa bandeira lá, a Inês Bach, ela é maravilhosa, ela tem olho de lince, ela acerta tudo. Ela é excelente. A dona Inês Bach, ela é maravilhosa, e não à toa foi para a Copa do Mundo, né? Bom, aí o São Paulo mais tranquilo, acabou fazendo o terceiro gol, depois da cobrança de escanteio do Nestor, que acabou tendo a sua primeira assistência no ano. O Juan, o improvável Juan, que entrou no lugar do Natan, e olha, o Natan tá tão mal, e foi tão mal nesse jogo, que o Juan, um atacante improvisado de lateral, foi melhor para o São Paulo, né? Acabou sendo melhor para o São Paulo. Gente, agora tudo bem, classificamos, tomara que a gente passe, a gente torce sempre pelo melhor, mas vamos comentar uma coisa que é muito séria. Que nem eu passei para vocês aqui a escalação, né? A escalação do essa escalação de São Paulo, que jogou o primeiro tempo, se a gente pegar qualquer jogo de Campeonato Brasileiro com essa escalação, a gente vai ter sérias dificuldades para não brigar por uma zona de rebaixamento, para fugir de uma zona de rebaixamento. Vai ter muita dificuldade. Um meio de campo que tem Luan, e não pelo Luan, mas Nestor e Luciano. O ataque que tem o Alisson, o Galopo improvisado, o Wellington Rato, tem cheiro de Série B. Isso tem cheiro de Série B. Uma equipe, quando ela não tem grandes valores individuais, se faz necessário que ela tenha, primeiro, um jogo coletivo muito forte. E segundo, tenha, ainda que medianos, os seus melhores jogadores na mão. A dificuldade que o São Paulo tem, apesar de ter montado um tal de centro de excelência médica no Morumbi, tem dados estarrecedores. Sabe quantos desfalques por contusão o São Paulo já teve? São dados do estudioso Alexandre Gisbrecht, tá? São Paulino, do perfil lá do Twitter, os Jogos SPFC. Ele fez um levantamento, desde que foi criada essa divisão de excelência médica no São Paulo, o São Paulo já teve
75 jogadores contundidos. 75 jogadores contundidos. O São Paulo teve 5 desfalques por contusão em 104 jogos. Isso tudo desde que foi criado no curto período de 15 meses. São 520 desfalques em 15 meses. Você não vê esse número de desfalques nas demais equipes, principalmente equipes de sucesso, como é o caso do Palmeiras. Dificilmente você vê um jogador do Palmeiras passando por problemas físicos. Dificilmente você vê atletas do Palmeiras com problemas de contusão. Não é questão de falando assim, vamos ter jogador sofreu pancada. Pancada é complicado, pancadas são pancadas. Mas os atletas do Palmeiras saem antes das suas recuperações. Jogadores do São Paulo demoram. Veja o caso do Igor Vinícius, uma pubalgia desde o ano passado. Agora chegaram à conclusão que vai ter que fazer cirurgia, né? Que excelência médica é essa que o São Paulo tem? Que excelência médica é essa que o São Paulo tem? Essa semana ficou aquela dúvida, se o Caleri ia operar ou ia fazer um tratamento convencional. Tiveram que ir atrás de vários especialistas. Ué, e a divisão de excelência médica do São Paulo? Não tem os tais especialistas para dizer o que precisa? E eu sei que o Caleri foi se aconselhar fora do São Paulo. Eu sei. Ele se aconselhou com gente fora do São Paulo. Eu sei disso. Então, isso tudo é desdobramento de um comando acéfalo do São Paulo. Não vou dizer acéfalo, mas assim, um comando politizado do São Paulo. Só passa a impressão de querer dizer que é profissional. O São Paulo é pura política. O São Paulo não vai saber se esse pessoal aí da divisão de excelência médica aí realmente está lá por mérito ou está por competência. Outra, se está por competência, vou dizer uma coisa, a competência está sendo colocada à prova, porque não está funcionando. Não está funcionando. Repito, de acordo com um pesquisador são paulino que estuda números do São Paulo, Alexandre Gisbrecht, foram em 15 meses dessa divisão de excelência médica, o São Paulo teve 520 desfalques. 520 desfalques por contusão, em 104 jogos, 5 por jogo. Isso aí atrapalha qualquer um que seja, qualquer treinador. E aí isso entra naquilo. Clube que não tem grandes jogadores individualmente tem que apelar para o seu conjunto. Como montar um conjunto se você não pode ter os seus melhores jogadores? E aí entra o outro lado, do Rogério Ceni, o cara que eu defendo que ele tem o direito de ter as suas insistências por um determinado período, as suas convicções, né? Mas aí você vai ver o Rogério, essa coisa de insistir, às vezes, em certas questões, como o Galopo de centroavante, não faz o menor sentido, assim como não faz o menor sentido o Luciano jogando como meio de campo, né? Então, o próprio Rogério também não se ajuda. Então, a gente tem um treinador que não se ajuda, a gente tem um departamento médico, fisioterapia e uma divisão de excelência médica que não está mostrando nenhuma excelência no resultado final, né? Então a gente acaba não tendo os melhores jogadores à disposição, o que já dificulta para um treinador que mostra muitas vezes teimosias em excesso. Isso tudo me leva a crer que durante o ano a gente vai ter sérias dificuldades, e o que me assusta mais não é Copa do Brasil e Sul-Americana. Esses campeonatos, você foi eliminado, fazer o que? Você não é rebaixado. Mas Campeonato Brasileiro, repito, se a gente entrar, aí você fala, mas por que vai entrar no Campeonato Brasileiro com um time igual esse que entrou no primeiro tempo, que seja ainda o segundo tempo? Por que nós vamos entrar? Você está sendo pessimista. Não estou sendo pessimista, estou me baseando em dados. Tudo leva a crer que o São Paulo vai ter muitas contusões no resto do ano. Você imagina o São Paulo, dentro de uma Série A, com muitos times grandes, talvez só 3 ou 4 médios, enfrentando um monte de time grande aí, time de tradição. Você imagina a gente entrando com essa escalação, com esses jogadores do primeiro tempo. Nós vamos brigar para não cair. Ainda bem que tem um Santos cheio de incompetência técnica também na parada. Mas nós vamos brigar para não cair.
Porque você sabe, Nestor e Luciano não monta meio de campo de time nenhum. Não dá. Alisson é horroroso. É horroroso. Jogar com defesa improvisada. Pablo Maia e Alan Franco. Você imaginou? Vai jogar contra o Flamengo. Vai jogar contra o Galo. Não importa, você pode jogar no Morumbi, em qualquer lugar. Vai tomar ferro. Vai tomar ferro. E para completar essa semana, a gente teve ainda eleição aí de sócios vitalícios, conselheiros vitalícios, 7 conselheiros de situação eleitos, 3 de oposição foram eleitos, sempre sob uma pretensa democracia, que o São Paulo de democrático não tem nada, é sempre o grande jogo do poder, o grande jogo político, é o Game of Thrones do mais baixo nível que acontece no Morumbi, tudo à base de política, tudo é a base da politicagem, né? É o toma lá da cá, é o tudo pelo poder. Infelizmente, esse é o retrato de um São Paulo, que agora avança, né? Dentro do Campeonato Paulista, vai jogar contra o Água Santa, não são favas contadas, é jogo único, é jogo de muita tensão, São Paulo não joga no Morumbi, olha, quem sabe pode ser até uma boa São Paulo não jogar no Morumbi, porque os jogos que o São Paulo vem fazendo no Morumbi, com ampla presença de público, acho que os 3 últimos que o São Paulo fez no Morumbi, com mais de 50 mil pessoas, o São Paulo não foi bem. Parece que a presença de muito público para alguns jogadores desse time pesa mais do que ajuda, né? Acho que, do meu ponto de vista, financeiramente e também em termos de você possibilitar a presença do torcedor, eu vejo com muito bons olhos o São Paulo jogando aí no Allianz, tá bom? Muito obrigado aqui pela sua atenção, valeu, gente! Continuamos aqui sempre alerta e ó, vocês aí políticos tricolores, eu tô de olho nessas negociações aí de direitos de TV, Libra, não sei porquê, mas tá com cheiro que vocês de novo vão fazer o São Paulo passar vexame, vão fazer o São Paulo passar o ridículo de ficar com migalhas e migalhas. A quem interessa o São Paulo ficar tão distante de Corinthians e Flamengo, hein, torcedor? Fiquemos atentos a todas essas movimentações.